Podemos trazer a palavra de Deus sempre faz diferença. O fato de poder encontrar ou reencontrar com alguns de vocês e rever alguns de vocês e rever me traz muita alegria. Nós estamos nessa campanha de conquista. Já entrou, Vitor? Tá bom, então tá certo. Eu quero orar para que o Senhor possa falar conosco. Que nesse momento não seja eu, não seja a minha mente, ou que seja apenas meu coração, mas que seja a voz de Deus, não a minha voz. Que você possa ouvir aqui e aonde você estiver aí, na sua casa. Tem gente que eu sei que está assistindo no hospital, que Deus esteja falando com você. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos. Nos reunimos no Teu nome para Te dar graças. Senhor, e agora no momento da palavra, o que eu Te peço é que não seja eu, que o Senhor possa estar falando. Não apenas que eu diminua e Ele cresça, que o Senhor cresça, mas que eu desapareça e que o Senhor possa falar a cada coração, a cada pessoa, onde quer que ela estiver. Que o Senhor possa encontrar a cada um na situação que está. E que o Senhor possa, dentro desse mês da conquista, trazer não apenas a unção, mas o espírito de conquistador a cada pessoa. O nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Eu vou citar alguns textos, mas eu vou ler apenas um. Para facilitar, eu separei apenas o Evangelho de Mateus. 2 textos no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João. Mas eu vou ler apenas esse texto de Mateus. Mateus capítulo 14, verso 26. Em diante, diz assim: e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: coragem, não temais, sou eu. Amém. Durante alguns momentos eu quero falar com todos sobre esse tema, sou eu. Às vezes nós queremos ser conquistadores. E eu me lembro que domingo passado, na parte da manhã, eu falei sobre o que é conquista. Quando a Bíblia, o apóstolo Paulo vai falar sobre vencedores, mais do que vencedores, a expressão mais do que vencedor, no grego, onde foi escrito o Novo Testamento, significa conquistador. O conquistador é aquele que vence quem o estava vencendo e passa a governar sobre ele. Eu vou falar isso de novo, para que isso fique claro em sua mente. O conquistador não é aquele apenas que compra, que vence. Veja bem, quem conquista não vence uma batalha apenas. Ele conquistou, ele venceu a guerra. E eu vou falar isso de novo até você entender. Veja bem, o conquistador não vence uma batalha, ele vence a guerra. Por isso ele conquista. É diferente de um vencedor. Daí a expressão mais do que vencedor. Eu posso vencer um tempo e perder o resto. Eu posso vencer uma luta e ganhar e perder as outras. Faz parte. Mas quando eu falo de conquista, eu estou falando de alguém que já conseguiu, que atingiu o máximo, que chegou no topo. Quando você passa a governar o que te governava, você passa a dar as regras.
e não está sujeito a elas. Eu vou falar isso de novo. Seja droga, seja o vício que for, seja um problema no casamento, seja um problema no trabalho, ou a falta dele, isso faz uma mudança, tem uma mudança geral. Por isso, quando nós falamos sobre conquista, nós não estamos falando apenas sobre um tipo de vitória, mas a vitória final. Quando a Bíblia fala no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus sai, que ele volta, e João, o apóstolo, já agora com 95 anos, ele diz que ele vem num cavalo branco, e diz que ele vem vindo do céu, aquele que saiu para vencer e conquistar, é o que diz o texto. Eu me lembrava esses dias, e é bom que você que está em casa, você que está online ouça, e vocês aqui também. Eu era um jovem, eu tinha um colega, um amigo que tocava numa banda, e esses dias eu fui fazer uma visita e passei perto da casa onde ele morava. Ou seja, ele era um pouco mais velho do que eu, né? Engenharia, nós tocávamos na mesma banda, e eu já estava na igreja, e eu estava começando a ir para a igreja, e ele fazia engenharia, tinha acabado de passar no vestibular. Só que ele era tímido, ele tinha suas dificuldades, e saindo das dificuldades, ele começou a entrar nas drogas. Ele nunca me ofereceu, mas eu sabia que ele pegava droga e leve, chegou a droga pesada. Certa manhã eu levantei, um sábado para o domingo, nós já não tínhamos mais a banda, nós éramos apenas conhecidos, e eu fui para a igreja. Quando eu voltei, eu recebi uma notícia, e a notícia era essa, que ele tinha sido assassinado naquela noite. O mais interessante, ele estava numa praça, e era noite, sábado à noite, ele estava vindo de algum lugar, não sei de onde, e parou para comer um cachorro quente, e ele não estava drogado naquele dia. E veio um grupo de um bairro vizinho, eu não vou citar o nome de bairro, e eles estavam, todos os que chegaram ali perto, estavam todos alterados por causa de droga. E aqueles que estavam alterados justamente no dia que ele não estava, tiraram uma faca e começaram a esfaqueá-lo do nada. Ele com um cachorro quente na mão, caído. Mexeu muito comigo isso, porque ele foi para as drogas por causa da timidez. Ele era alguém que podia ter tudo. Eu acabei de dizer, ele havia passado no vestibular, estava fazendo engenharia, numa época em que não era tão fácil como, não estou falando que hoje é fácil. Havia apenas 2 faculdades em BH, apenas para você entender. Às vezes nós olhamos e nós ficamos com medo, e literalmente o medo nos afasta de qualquer solução plausível, e nos acaba lançando em situações que nós não pensávamos em viver. Eu vou falar isso de novo. O medo nos impede de conquistar, o medo nos impede de tentar. E aqui, quando Jesus vai usar a palavra não temais, ele vai falar isso não só uma vez, mas ele está ensinando os discípulos. A palavra não temais, ou não tenham medo, é diferente de temor. Temor, quando a Bíblia usa no original, significa respeito, mas aqui é medo. Eles estavam com medo. E a palavra medo vem do grego de fobia,
que significa correr, deixar para trás, abandonar. O mais interessante não é que eu tenho que ter medo apenas. Sabe, às vezes a gente olha, eu tenho às vezes passar numa rua, eu sei que não é, está escuro, está fora de horário, vem o medo. Não é isso, eu estou falando de cuidado, eu não estou falando isso. Eu estou falando daquele tipo que te de aquela vozinha que fica borbulhando no ouvido da gente, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Só que nós estamos num outro nível quando nós estamos com Jesus. O primeiro texto que eu citei, e eu vou rapidamente, porque eu não vou demorar. Mateus capítulo 8, por isso que eu disse que isso ficaria fácil. Mateus capítulo 8, do verso 22, 23 em diante, para não entrar em outro assunto. Entrando ele no barco, eis que o mar se levantou. No mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era quase coberto por ondas. Ele, Jesus, porém, estava dormindo. Quem é que dorme no meio de uma tempestade? E aqui eu gostaria de falar com você e com você também. Quantas tempestades vêm sobre a nossa vida e nos impede de descansar em Cristo. Veja, Jesus não era pescador, alguns discípulos dele eram, mas nem o mover das águas. Aí você vai dizer, mas ele é criador, ele não está com medo. Não é isso, ele está ali como homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E o que vai acontecer aqui? Os discípulos começam a ficar desesperados, porque eles não estavam acostumados a... O mar da Galileia não é mar, é um lago. É o lago mais alto do mundo, formado pelo Rio Jordão. E realmente lá, quando... é um lago enorme, um lago lindo. Mas quando dá onda, para você ter uma ideia, um lago dá onda significa que venta forte, porque é lugar alto, então venta muito forte. Jesus não se preocupou com isso. Ele não se preocupou com a altura, ele não se preocupou em não estar na frente do barco. E nós aprendemos, se você não está na frente, você não consegue chegar a lugar nenhum. Ele apenas queria descansar. Quantos de nós perdemos a expectativa de descansar? Que só conseguimos ver problema, dificuldade, onda. Eu vou falar isso de novo. Descansar hoje, principalmente tão difícil. E eu não estou negando que o tempo é difícil. Eu estou apenas dizendo que mesmo o tempo sendo difícil, Jesus não deixou você, Jesus não deixou você, Jesus não deixou você. É isso que eu estou falando. E a presença dele é uma garantia que nós hoje não levamos em consideração. Então, o meu medo de crescer, o meu medo de tomar posse, o meu medo de tomar conta de uma situação é tão grande que eu esqueço que ele está comigo. E o que vai acontecer? Aqueles homens perdem o controle. Eles eram homens acostumados a pescar, eles eram homens acostumados com aquilo, mas veio de uma forma nova. E aí está o problema. Conquistadores não têm medo de enfrentar problemas novos, situações que nunca viram. Por isso que muitos desistem. Por que desistem? De repente, você recebe uma notícia ruim, ela qual for, sobre o emprego, sobre saúde, mesmo.
Alguém me ligou e disse: olha, descobriram que uma pessoa chegada a ele, o altar não é para trazer fofoquinhas, não é isso, trazer a palavra, eu estou trazendo testemunho. E descobriram um pequeno nódulo na tireoide. Quando foram fazer um exame, não era um, eram mais de 15. E pelo menos há 50% de chances de 3 deles serem um câncer. E quando ele me mandou a mensagem, e depois ele ligou, eu disse: por que você está chorando? Eu não estou falando para você não sofrer, eu estou apenas dizendo: você conhece Jesus. E enquanto você conhece Jesus, você tem que crer que alguma coisa vai acontecer. O mal já se manifestou, isso é uma realidade. Agora, aquilo que vai acontecer não está nas mãos do mal, está nas mãos dele. Foi ele que morreu na cruz por mim e por você. Quando eu lembro disso, isso muda a minha mente. Eu não estou dizendo que eu não vou chorar quando eu recebo a notícia ruim de alguém. Eu não vou dizer que eu não vou sentir tristeza, não é isso. A questão é: o medo não vai dominar meu coração. A minha tristeza não vai se transformar em pavor. O que o Salmo diz: não temerás. Oh meu Deus, muito antes de Jesus vir, o Salmo já dizia: não temerás e não terás pavor, porque o Senhor é contigo. Então, a primeira coisa que um conquistador precisa aprender é que o Espírito que está com ele venceu a morte. A morte não pôde segurá-lo. Então, quando eu recebo uma notícia ruim, irmãos, tem mais de 45 anos de ministério. Quando eu recebo uma notícia ruim, eu nunca acredito no ruim, eu acredito no que Deus pode fazer. Não adianta você me pedir para... Já me pediram isso mais de uma vez. Ora para minha mãe morrer logo, porque ela está sofrendo muito. Eu digo: olha, você procurou a pessoa errada. O Deus que eu sirvo me mandou orar para levantar morto, não para que alguém morra. E é isso que eu tenho visto. Por isso, medo não vai fazer de você um conquistador, não. Aqueles homens dominavam o ofício, mas quando apareceu alguma coisa que eles perderam o controle, o que eles fizeram? Medo. E vamos acordá-lo, para que ele não morra conosco aqui. E quando Jesus acordou, ele disse: o que está acontecendo? O senhor não está vendo? Olha o vento, olha a água, olha o tamanho, está dando onda. Irmãos, eu vou dizer de novo: se fosse mar mesmo, oceano, dava onda. Mas lá é um lago, onda de água, de lago, dá para você pular. Só que realmente as ondas eram altas por causa do vento. O que vai acontecer? Ele vai olhar para ele: onde está a vossa fé? E essa é a pergunta que eu quero fazer a cada um de vocês. Vocês querem a unção do conquistador achando que ela vai funcionar no meio da falta de fé? Eles estavam com medo. O que nos afasta e o que nos joga na mão da derrota é o medo, não a fé. A fé é a chave que nos tira da prisão. Se tiverdes fé, não precisa ser a fé da pastora Selma, a fé do pastor Joaquim, a fé do pastor Lourenço, a fé, a fé do pastor Roberto, a fé da pastora Ivone, a fé do pastor Silvio, não, do tamanho de um grão de mostarda. Fé no quê? Nele, na palavra dele. Eu vou falar de novo: na palavra dele, não é nas últimas notícias, é fé nele.
Por 2 vezes, 3 vezes, eu tive uma hérnia e eu era desenganado, ou seja, não tem jeito. E quando eu fui para a igreja, eu fui curado. Mas eu vou mostrar para vocês o que o desânimo faz. A minha mãe, que me levou para a igreja, e ela foi por causa de um outro problema com o meu pai. Só que eles já tinham me levado, minha mãe e meu pai, em todo lugar, para eu ficar livre daquela hérnia. E naquele dia, uma tarde de quarta-feira, meu pai na fé, o pastor Mário de Oliveira, mas não estava lá, era um outro pastor, que eu nem sei onde está. A questão não são nome de homens, é o nome de Jesus, é isso que faz a diferença. E o pastor chamou: olha, tem alguém aqui que sofre de tem algum caroço, tem hérnia. A minha era não. Na verdade eu tive 2 vezes. Essa foi a primeira. Eu estava lá atrás e foi um monte de gente para frente, e eu disse para mim mesmo: eu não vou. Eu já tentei tantas vezes, não adiantou nada, não resolveu nada, não mudou nada, não. Só que eu ouvi uma vozinha. Eu era novo convertido, como muitos de vocês que estão aqui hoje, talvez pela primeira vez, pela segunda vez, por muitos que estão me assistindo agora, talvez pela primeira vez, pela segunda vez. Mas eu ouvi aquela vozinha dizendo comigo: se você deu chance a tanta gente, dá uma chance para esse Deus que Ele está falando. Eu fui o último a chegar lá na frente. Eu cheguei, ele estava começando a orar. Eu não esqueço disso. E na hora da oração, senti uma mão sendo colocada em cima do caroço, e o caroço mexeu. Eu não sei o que é ser grávido, mas aqui mexer com caroço eu sei o que é. O caroço mexeu para lá, mexeu para cá, mexeu para lá, mexeu para cá. Quando eu saí, que eu voltei para o lugar, o caroço tinha desaparecido. Ainda assim eu não acreditei. Eu podia contar várias coisas, mas vou contar uma só. Para fazer aula de educação física, eu pedi a liberação, e eu voltei ao médico para pedir o atestado médico. E o mesmo médico que todo ano me dava o atestado falou: você fez alguma coisa? Eu disse: por quê? Ele disse: você não tem mais hérnia, eu não posso te dar esse atestado. O Deus que nós servimos, daí para frente, eu aprendi uma coisa: nunca duvidar do meu Deus. Eu tinha 14 anos de idade, 13 anos de idade quando isso aconteceu. Por isso, quando o medo vem, que Jesus esteja presente, você tem medo de perder controle da situação, controle do casamento, controle da administração, controle da sua vida, controle do seu corpo. A questão é que quando Ele está presente, a coisa muda. E Ele olhou para eles e disse: vocês não têm fé? Mas antes de dizer isso, Ele acabou com o motivo da falta de fé. Vou falar de novo. Ele não os corrigiu primeiro. Ele disse para o vento: aqui, para, e disse. E os dois na hora. Aí ele olhou para eles e disse: vocês não têm fé para fazer isso? Eu vou falar de novo. Parece um absurdo, mas é Jesus que está ensinando. Qualquer um de nós ficaria bobo. Seria algo normal. Meu Deus, eu estou vivendo algo normal. Não, não é normal quando você tem fé. Por isso um conquistador, quando ele enfrenta algo que está, é uma chance, na verdade a chance é 0,00000,0000000. Tem umzinho lá no final. Esse umzinho que ele vai usar para mudar toda a situação. E ainda que tenha batido no zero, ele vai mudar essa situação. Sabe por quê? Quando ele está presente. Hoje eu vi um pastor, numa das aulas que eu estou fazendo,
E um pastor fora do Brasil disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse: o mal toma conta quando você se afasta de Deus. Eu vou falar isso de novo. O mal só toma conta. Preste atenção, não é que o mal, você pode não impedir o mal de vir, mas ele só toma conta quando você dá lugar. E a única maneira de você não dar lugar é você usar esse princípio. A onda está batendo, o vento está batendo, mas ele está presente. E ele já tinha ensinado para eles: qualquer coisa, vocês vão orar no meu nome. O segundo texto, de novo no mesmo mar, agora de noite. E eles não estão mais, a Bíblia fala que lá por volta de 3 horas da manhã, na verdade era entre meia-noite e 3 horas da manhã, Jesus estava orando e começou de novo o barco a balançar. Interessante que eles não estão com tanto medo, mas estão com incômodo. E Jesus viu o medo deles. Nós estamos seguindo um Deus que te ama, que não vai ficar cobrando de você quando você erra. Pelo contrário, Ele está lá para mudar aquela situação, mas Ele quer que você creia nele. E Ele sai da onde Ele está, e a Bíblia fala que Ele anda sobre as águas. Eu sei que você já ouviu isso, você que está me assistindo muitas vezes. Eu quero apenas dizer a você que Ele anda sobre as águas, todo mundo sabe. A questão é que você dá 1, 2, 3 passos. A questão é que Ele andou cerca de quase 6 quilômetros. Desculpe-me, eu fiz a conta errada aqui. Ele andou 2 quilômetros para chegar no barco. Eu disse que era o maior lago do mundo, e é. Ele foi a pé, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha barco, porque ele não queria mostrar poder para eles. Ele foi para socorrer os amigos dele. Um conquistador não tem que ter medo. E a Bíblia fala que quando eles o viram, ao invés de confiar nele, eles tiveram medo e começaram a pensar: é um fantasma. Meu Deus, fantasma não existe. A fé judaica, eles eram judeus, a fé judaica não ensina isso. Da onde eles tiraram isso? Eles moravam entre pessoas que não criam. E quando você começa a andar e acreditar mais nas pessoas que você não crê, que não creem nele, você vai ouvir isso. E a Bíblia fala que eles gritaram. Agora eu estou falando de homem gritando. Desculpe as irmãs aqui, mulher gritar é fácil, homem gritar, quando é gol todo mundo grita, mas não estou falando que é gol não, estou falando de gritar de medo. Imagina, a Bíblia não vai dizer quantos homens exatamente, mas vamos dizer que os 12 estavam lá. Eles estão gritando com medo, com medo. E ele diz o quê? De novo. Ele não chega dando bronca: pare com isso, que negócio é esse? Eu já ensinei vocês a não terem medo. Ele apenas respondeu uma coisa, e é isso que eu quero dizer a você agora e a vocês aqui. Ele disse: não tenham medo, sou eu. Ele nem falou o nome dele, é Jesus, eu sou Jesus. Não, ele apenas disse: sou eu. Ainda assim eles não acreditaram, sabe por quê? Situações novas fazem conquistadores terem medo. Eu já estou terminando. Você sabe o resto da história. Pedro vai pedir para sair, afunda, ele levanta Pedro e coloca Pedro de pé. A questão, ele disse: sou eu. Lhe dá aprender a ser um conquistador. Você vai aprender com ele a vencer o medo e o temor.
mesmo em situações que você nunca viu. Ele estava indo ajudar, e eles tiveram o quê? Agora eles não têm medo mais nem das ondas, nem do vento, mas têm medo do próprio Jesus que tirava isso. Vou falar de novo. Primeiro texto, eles estão com medo do quê? Da onda, do vento. É de noite. Diz que à noite todos os gatos são pardos. Estou procurando ficar mais aqui para não sair do enquadrado aqui. Dá problema para o Vitor lá. Preste atenção nisso aqui. Eles não estão mais com medo do barco virar. Eles não estão mais com medo do vento. Eles estão com medo de quem está vindo ajudá-los. E alguns de nós acham que Deus é nosso inimigo. Ele nunca vai fazer isso. Foi Deus que pôs a doença, foi Deus que pôs aquilo. Não. Deus, quando entra na situação, Jesus, quando entra na situação, Ele está do seu lado. Eu gostaria que vocês que estão aqui, se você puder levantar a sua mão e dizer: Ele está do meu lado. Mesmo que a notícia seja a pior possível, Ele está do seu lado. Veja bem, não é o seu pastor, não é a sua pastora, não é o seu irmão, não é o seu pai, não é a sua mãe. Ele está dizendo: sou eu, estou com você. E quando Ele diz sou eu, não está dizendo que é qualquer um, é Jesus que está dizendo isso. Por último, no Evangelho de João capítulo 21, Lucas também vai citar isso. Jesus ressuscita. Eles estão com medo. De novo, os discípulos com medo. Eu estou falando dos homens que espalharam fé pelo mundo. Não é à toa que eles perderam medo da morte. Não é à toa que eles perderam medo. Por quê? Jesus os ensinou: eu estou convosco. Qual foi a última fala dele? Agora, de novo, a Bíblia vai dizer que eles estão no fundo de uma casa com medo. Por quê? Tanto o governo romano como os judeus estavam procurando os discípulos dele para prender, e eles estavam com medo, fecharam a porta. E a Bíblia fala que Jesus bateu, não abriram. Jesus sabia onde eles estavam. Jesus te acha onde você está, no meio da dor que você está passando, no meio da dívida que você está. Muitas vezes nós buscamos, mas a maioria das vezes Ele sabe. E às vezes a questão de buscá-lo é apenas para dizer: eu quero o Senhor, buscai-me e vivei, assim diz o Senhor. É o que está escrito nessa palavra. Não deixaram Ele entrar, mas os discípulos, quem Ele estava ensinando a perder o medo e ter coragem, estava lá no fundo. 9 homens, 10 homens, 10 homens, 11 homens gritando, agora 10 homens com medo, igual galinha, lá no fundo. A galinha mais brava do que... Ele atravessa a porta, ele tinha ressuscitado. E esse era o medo deles. Ele não está mais aqui. Só que ele já tinha falado várias vezes. É conosco assim também. Ele fala como ele está falando agora com você aí em casa, no hospital, no carro, com você aqui. Olha, não tem mais. No entanto, a primeira coisa que acontece, o coração começa a bater. E a gente, meu Deus me deixou. Você está falando uma coisa que nunca vai acontecer. Deus não está comigo e com você porque nós somos bonzinhos, porque nós somos perfeitos. Ele está conosco porque Ele nos ama. Nós só existimos por causa do amor, da graça dEle. Alguém aqui pode dizer amém? Agora o que Ele vai fazer? Ele diz, Ele já chega mostrando: sou eu de novo. E Ele vai mostrando para eles a marca da cruz, os pregos. Ele diz: não tem mais. As 3 vezes. Por isso que daí para frente, quando esses homens são cheios, e aqui eu vou falar do espírito de um conquistador, faltava só uma coisa: eles serem cheios do Espírito Santo. A unção veio por último. Primeiro, eles ouviram Jesus dizendo: não tem mais.
É o que eu estou dizendo para você: não tem mais, não tem mais, não tem mais. Pastor, mas é um câncer em estado terminal. Não tem mais. Mas são 15 nódulos na garganta, na tireoide. Não tem mais. Mas a chance, pegou Covid e está ainda com pneumonia no último grau. Não tem mais. Porque ele diz: sou eu. E quando ele vai embora, ele vai dizer: e eis que eu estarei com vocês. Sou eu, todos os dias da sua vida. Não é um dia, não é meio-dia, são todos os dias. O sou eu, ou eu sou, está com você, está comigo. Eu quero encerrar com isso. Para ser um conquistador, que esse mês Deus tocou no coração da pastora Selma, está sendo o mês da conquista. Você vai enfrentar, para conquistar, armas novas. O inimigo vai colocar coisas no seu caminho, no seu casamento, nos seus negócios, que no início você não vai acreditar. Aí você vai lembrar dessa mensagem dessa noite e vai dizer: o grande eu sou, e sou eu, está comigo. Ele está vendo que eu estou com medo, Ele está vendo que eu estou apavorado, Ele está vendo que eu estou igual uma galinha acuado. No entanto, Ele vem para me socorrer, para que eu conquiste essa vitória. Aqueles homens nunca mais tiveram medo, nem de onda de mar, nem de vento, nem de barco, nem de soldado romano, nem de sacerdote judeu, porque eles aprenderam que Jesus não os abandonaria. É isso que nós precisamos entender. Ele não vai te abandonar. Pastor, mas eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu também não. Prazer, nós dois estamos nos conhecendo. Eu sou o pior deles. No entanto, Ele nunca me deixou. Meu maior medo foi quando me chegou a notícia: minha esposa estava grávida, meu filho Filipe está aqui. Passou a noite toda, a bolsa estourou de uma quarta-feira também, à noite. Eu estava preparando o sermão para o outro dia, na terça para quarta. E foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. E o médico chegou e disse: olha, se passar mais um pouquinho, está sujeito a perder a criança. Eu entrei em desespero, era meu primeiro filho. Mesmo que fosse o segundo, eu tenho 4, nós temos 4. Sabe para onde eu fui? Não tinha nem capela lá, eu procurei o primeiro lugar vazio que tinha, era um banheiro. Você acha que Deus não entra em banheiro? Não para fazer o que você está pensando, mas por causa de quem está lá dentro, com medo, como eu estava. E eu fui orar, falei: meu Deus, tem misericórdia. Antes de eu falar misericórdia, Ele falou: você preparou tudo para o seu filho nascer, mas sou eu que quero te dar. Faltavam 5 minutos para aquilo que o médico falou. Ele nasceu roxinho, roxinho, porque o cordão umbilical tinha enrolado nele. E a pastora, com seus 2 metros de altura, não cabia. Foi no meu maior medo. Ele disse: sou eu. Eu estou com você. Eu já era um pastor. Eu já orava, andava, cegos enxergavam, demônios saíam. Mas quando chegou a minha vez, era a coisa mais importante para mim naquele momento, e até hoje, Ele disse: sou eu. Eu não deixei você. Ele está aí hoje.
Por isso, você quer que aquilo que você precisa, o medo tem que sair. Não que você não vai tê-lo, o medo não pode te dominar. E a única maneira do medo não te dominar é fé. E para ter fé, você vai ouvir isso mais uma vez: sou eu. Ou o finalzinho de Mateus: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Ou seja, quando pode não haver mais nada na terra, Ele continua com você, com você, com você. Ao invés do medo. Eu não estou dizendo que nenhum de nós vai parar de ter medo. Eu disse que na hora do medo, na hora que dá vontade de correr, largar tudo para lá, lembra, Ele está com você. Por isso nós conquistamos, não só pela nossa força, mas porque Ele, Jesus, está conosco. Por isso, esses homens, os discípulos, daí para frente, nunca mais tiveram medo de nada, nem de espada, nem de ameaça, nem de morte. Eles sabiam Ele estar. Guarda isso. Pega aquele plano que você está morrendo de medo de não dar certo, mas Ele falou com você: vai dar certo, que eu estou com você. Seu casamento que você achou vai acabar, vou procurar um advogado para procurar separação. Lembra, sou eu que estou convosco. Sou eu que estou com você. Esse sou eu, é o Deus vivo, é o grande eu sou, é o grande El Shaddai, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o maravilhoso conselheiro. É Ele que está com você. Não é apenas se a cruz não pôde segurá-lo, o túmulo não pôde segurá-lo. Para quê? Para que Ele esteja com você, mesmo nos momentos mais difíceis. Fique em pé se você puder, os que estão aqui na igreja, está na sua casa. Se você puder, levanta apenas a mão. E diga, se você puder repetir após mim, diga: Senhor, eu sei que os temores virão, que eu ainda vou ter pavor de muita coisa, mas eu faço um compromisso contigo nessa noite. Não temerei, eu não fraquejarei, porque o Senhor está comigo. E porque o Senhor está comigo, eu terei força para vencer, para conquistar, porque eu estou recebendo agora a unção do conquistador sobre a minha vida, a unção da conquista. E nenhum medroso consegue conquistar. Senhor, eu troco o medo pela fé, eu troco o pavor pela certeza de que o Senhor está comigo, e em qualquer situação que seja, o Senhor não me deixará. No nome do grande eu sou, Jesus. Amém. Pastora Selma. Pode se assentar.